Fala galera, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, programático para a sua prova, para o seu concurso. Beleza? Lembrando que o WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. É isso mesmo. Então vamos lá. Então vamos começar a nossa legislação do dia de hoje. Vamos estudar agora norma de grande importância do ordenamento jurídico brasileiro, que sem sombra de dúvida é uma das normas mais importantes, uma das grandes normas para a sua prova. Então tem que saber mesmo. Nós vamos agora trabalhar com ela e destacando os principais pontos dessa legislação. Beleza? Então vamos lá. Então, Lei de Execução Penal, Lei 72/10 de 1984. Ela é bem antiga, ela é de 84, mas ela ainda está em vigor. Inclusive, ela foi atualizada, em 2019, pontos importantes que podem cair na sua prova, então fiquem atentos, ok? Então vamos trabalhar, Alguma parte, vamos fazer uma introdução primeiro, antes de entrar na lei propriamente dita. Principalmente os direitos fundamentais previstos no artigo 5º do que tange a situação das penas, no que envolve toda a situação penal. Estabelece na Constituição, pode mencionar alguns preceitos relativos à execução penal. Vejamos. O inciso, nós temos o inciso que delimita que a lei regulará a individualização da pena. É um princípio constitucional da individualização da pena. Professor, se cometeu uma associação criminosa formada, por exemplo, 8 criminosos, eles serão punidos da mesma forma? De forma nenhuma. Há o princípio da individualização da pena. Vai ser punido conforme a sua culpabilidade, conforme a sua conduta. Não haverá penas. Olha lá, essa aqui é a previsibilidade da Constituição. De morte, via de regra não há pena de morte, salvo o caso de guerra declarada por força do artigo 84, inciso 19. Pena de caráter perpétuo, que a pessoa é ad eterna presa, não tem, no ordenamento jurídico brasileiro não há. Trabalho forçado, também nós não temos. Diferente um pouco lá da Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado de Pacto São José da Costa Rica, onde o Brasil foi signatário, que há uma certa permissibilidade no que tange a trabalho forçado, mas a nossa Constituição proíbe pena de banimento e penas cruéis. Então, isso é importante para que a gente tenha o conhecimento prévio da Lei de Execução Penal. Show de bola? Caminhamos. Próximo inciso. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza, ou seja, qual que foi a atipicidade, a conduta do criminoso, a idade. Nós temos e sabemos muito bem que menores de 18 anos ele não pode ir para o sistema prisional, ele vai no máximo ir ali, uma internação, medida socioeducativa, e sexo apenado, principalmente a questão da relação ao gênero, homem, mulher separados, O estabelecimento tem que ter essa distinção. Isso é importante, quem prova, hein? É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Então, é um direito do preso. Vamos ratificar isso também na Lei de Execução Penal. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Então, no caso em que a presa, a presidiária, tem o direito a amamentar seu filho? Claro que tem. Porque quem, na verdade, está cumprindo pena é a mãe, não é o filho. O filho tem que ser respeitado, o seu direito da personalidade, a sua dignidade humana. Então, na verdade, a punibilidade não pode ser da criança. Ela não tem culpabilidade da conduta praticada pela mãe. Então, por isso que a permissibilidade é um direito fundamental de amamentação. Bacana? E aqui na Constituição não delimita prazo. Nós iremos ver lá na LEP que a gente sabe que é no mínimo 6 meses de amamentação. Mas aqui não tem o período de amamentação, beleza? Então fazem essa diferença para a prova. Vamos lá então caminhando na Lei de Execução Penal. Lembrando, então esse critério constitucional nos dá essa base da Lei de Execuções Penais. E ainda tem diversos documentos internacionais, convenções, tratados que promovem a dignidade do preso. Nós temos aquelas regras de Mandela, que são de grande importância na persecução da dignidade do preso. Então, essas informações basilares, prévias, antes mesmo de entrarmos
né, na lei de execução. E agora vamos entrar nela, né? Na lei de execuções penais, vamos estudá-la, né? Então vamos lá. Do objetivo, aplicação da lei penal, da execução penal. Professor, o senhor passará todos os artigos um por um da lei de execuções penais? Não. Vamos destacar somente aqueles artigos que têm certa tendência a cair na sua prova. Os pontos principais que caem em prova, tá ok? Então vamos lá. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal. Então a execução da pena, ela tem a finalidade, tem o objetivo, efetivar as disposições da sentença que o juiz determinou e a decisão criminal, ou seja, tudo que lhe foi delimitado da culpabilidade daquele agente criminoso. É proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Gente, a harmônica integração social. Nós temos aí, quando eu falo em uma harmônica integração social, para que, na verdade, a pena tenha a finalidade, a execução tenha a finalidade. Nós sabemos que tem uma finalidade retributiva, né? aquela retribuição para que o preso, na verdade, ele pague aquilo que ele fez, né? Retributiva especial, e nós temos, na verdade, também uma situação de prevenção geral, que é aquela quando o preso, na verdade, para que outras pessoas na coletividade não pratiquem tal conduta. Então, nós vamos verificar, né? Então, essa harmônica integração social, na verdade, tem um caráter retributivo, preventivo e reeducativo. É o entendimento de Rogério Sanches, né? Um promotor de São Paulo de grande renome aí, né, no nosso estudo. Então, ele tem a finalidade de retribuir aquilo que o preso causou, né, a sua conduta, e de caráter preventivo geral ou específico. Preventivo geral para que a sociedade, outras pessoas, né, sirvam de exemplo para que outras pessoas não pratiquem tal conduta. E preventivo especial, né, para que o próprio preso ele aprenda que tal comportamento gera certa culpabilidade, para que ele não infrinja novamente em atos criminosos, né, é o que espera. E o caráter reeducativo, o caráter mesmo de ressocialização, para que ele possa viver novamente no seio societário, né? Aí eu fiz essa distinção aqui, né? A pena, né? A doutrina entende, ela é polifuncional, né? Tem as finalidades. Prevenção geral visa a sociedade. A prevenção especial, ela tem um caráter retributivo durante a imposição da execução da pena, para que ele, né, não venha cometer novos delitos. Tem um caráter reeducativo, ressocialização, para que ele no futuro possa se reintegrar aonde? Ao convívio social, para que ele não pratique novamente tal conduta criminosa, ok? E lembrando, gente, ao condenado, é aquele que foi processado e condenado pelo sistema criminal, e o internado. O internado, pessoal, é aquele que está no sistema clínico, hospitalar, é aquele inimputável. O internado, pessoa sujeita a medida de segurança, é o inimputável. Ele, por exemplo, tem transtornos mentais, a ele é dada uma sentença absolvitória imprópria. Não, ele é condenado, ele é absolvido de maneira imprópria, é o chamado internado. A ele cabe uma medida de segurança, sistema ambulatorial, o sistema médico, né? Ele fica no sistema de tratamento, não no sistema prisional, tá ok? Então esse artigo 1º ele é de grande importância, ele traz diversas orientações. Vem o parágrafo 2º, no parágrafo único do 2º, delimita que esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório, ou seja, aquele que não transitou em julgado, e aquele ainda que aguarde a decisão final, e ao condenado também pela justiça eleitoral e justiça militar, ou seja, justiça castrense, justiça militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, gente, olha que interessante, já por diversas vezes já caiu na prova, falando que essa lei não se aplica-se ao preso provisório, aplica sim, né? Aplica-se inclusive àquele igualmente preso na justiça eleitoral e militar, ou militar. Por isso que eu destaquei em vermelho aqui, porque tem grande importância na prova. Na prova eles vão te afirmar que não cabe, né, essa lei ao preso, principalmente da justiça eleitoral e militar. Aplica-se sim. Então fica atento para a prova, tá ok? Vamos lá. Artigo 3º. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ou seja, então, na verdade, não é todos. Aqueles não atingidos pela sentença ou pela lei. Professor, me dá um exemplo de um direito fundamental não é garantido ao preso. Qual que é aquele entendimento básico que a gente tem que ter? O direito de ir e vir.
é o direito à locomoção. Então, esse direito não é dado ao preso. Ele é o quê? Naquele momento, naquela situação de punibilidade, de execução penal, fica suspenso o seu direito de ir e vir, o direito à locomoção. Bacana? Então, lá, obviamente, a perda temporária da sua liberdade. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Lá na Constituição nós vimos que tem que se fazer a natureza, a distinção do estabelecimento, do cumprimento da pena, conforme a natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Mas eu não posso, de forma nenhuma, fazer distinção de natureza racial, raça, social, se é pobre, rico, religioso, o cara é muçulmano, é judeu, não pode. Ou política, questões ideológicas. Nós estamos num país democrático, demopolvocracia, poder, o poder emanando do povo. Nós temos um país republicano, coisa pública, que o poder emana do povo. Então nós temos a liberdade política, a liberdade ideológica. Então não há que se fazer distinção em questões, inclusive, políticas, por força aí da própria Constituição Federal. Artigo 5º. Do condenado, do internado, classificação. Cada um deles, condenado, ele vai ser classificado. Vamos ver. Os condenados serão classificados segundo os seus. Como que vai se classificar o condenado? Vamos lá. Primeiro, os seus antecedentes e a sua personalidade. Então, o condenado, quando ele tiver um sistema prisional, na penitenciária, no caso em tela, ele vai ter analisado os seus antecedentes e a sua personalidade. Professor, o que são os seus antecedentes? É o histórico de vida dele, do reeducando. O que ele fez no seu passado? É um extrato funcional, um extrato da vida dele. Isso é o caráter de antecedentes. E personalidade, professor? A personalidade envolve diversas particularidades, Olha lá, conformação física, um componente dinâmico, humoral ou fisiológico, o seu temperamento, caráter, expressão psicológica do temperamento, ou seja, diversas situações da sua personalidade, seu temperamento, questões fisiológicas, questões psicológicas e vai. Bacana? Qual que é a finalidade? Qual que é a finalística? Para orientar a individualização da execução da pena. Ou seja, cada condenado ali vai ser individualizado a sua forma de conduzir a sua execução da pena conforme seus antecedentes e personalidade. Por isso que há necessidade de classificar, para que aqueles presos, cada um tenha a sua particularidade. Então, será analisado isso nesse contexto da legislação. Lembrando, pessoal, só a gente trazer algumas particularidades, que muitos devem pensar, pô, professor, o senhor está falando uma coisa que não acontece no ordenamento jurídico brasileiro. O senhor vai falar algumas coisas que na prática trazem essa dicotomia, esse caráter paradoxal. Tudo bem, vamos esquecer um pouco da prática. Nós estamos aqui tratando a teoria e é a teoria que cai na tua prova, tá ok? Mesmo que às vezes a gente fique descontente com aquilo que a gente vai estudar, não me cabe fazer nesse momento o juízo de valoração. Me cabe eu estudar a lei seca, eu ter esse conhecimento para aprovação do meu concurso. Bacana? Então vamos dar continuidade. Aí vem, o artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação. Professor, então quem que vai classificar os antecedentes, a personalidade do preso? Vai ser uma pessoa? Não. Vai ser quem? Uma comissão técnica, que vai elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade ao condenado e ao preso provisório, ou ao preso provisório. Então, na verdade, não cabe somente ao condenado, mas também ao preso provisório. Uma informação importante para a tua prova. Porque lá na prova, fala assim, a classificação pela comissão técnica será realizada somente aos condenados. Não, condenado e também ao preso provisório. Ok? Vamos lá. Artigo 7º. A comissão técnica, interessante, já caiu por diversas vezes em prova. Quem que participa dessa comissão técnica? Vamos lá. Ela é formada de qual forma? Primeiro, ela é presidida pelo diretor. Cuidado, que lá na prova já vi por diversas vezes falando que ela é presidida pelo juiz da vara de execuções penais. Não, é presidida pelo diretor. E ela é composta, no mínimo, 2 chefes de serviço, o chefe lá do sistema regional, um psiquiatra, um psicólogo
e um assistente social. Olha que interessante essa composição, que lá nas leis das normas de execução penal, por exemplo, estadual dos Estados Gerais, ela traz um pouco de diferente, o texto normativo. Então, né, fiquem atentos. 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Cuidado com as legislações estaduais, que pode trazer de maneira diversa. Quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Então, olha no caso em tela, o cara é condenado a pena privativa de liberdade, tem essa composição. E lembrando que quem preside é o diretor e não o juiz da vara de execuções penais, ok? Nos demais casos, a comissão atuará junto ao órgão de execução e será integrada por fiscais de serviço social. Então, no caso em tela, não sendo privativo de liberdade, vai ser formada uma comissão, né, integrada por fiscais de serviço social, beleza? Então, no caso em tela, fiquem atentos a essa composição, ok? Pode cair na tua prova. Vamos lá. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime, presta atenção, fechado, que nós vamos ver que tem exceção, né? Ao regime semiaberto e o aberto. Mas no caso em tela, condenado em regime fechado, será submetido a exame criminológico, pessoal. É importante ter esse conhecimento. Ele será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários à adequada classificação, né, com vista à individualização da pena. Então, o exame criminológico, pessoal, ele vai facilitar essa classificação, principalmente a personalidade do agente criminoso, a personalidade do criminoso. Então, isso é de grande importância. Então, o exame criminológico vai haver, principalmente lá, um prognóstico da sua periculosidade. Como que é a personalidade desse rapaz, dessa pessoa? Vamos ver a situação de periculosidade, né? Se ele tem, olha lá, ó, atestando a maturidade do condenado, sua disciplina e a sua capacidade de suportar frustrações, prognósticos criminológicos. Ou seja, o exame criminológico, ele vai, além de analisar a situação de periculosidade, a situação de disciplina, do imaturidade do condenado, ele vai subsidiar, né, a adequada classificação. Então é importante a gente saber que tem que fazer esse exame criminológico. Bacana? Lembrando que aquele regime o quê? Fechado. Professor, aquele que está no regime semiaberto também ele pode fazer? Pode. O exame que trata o artigo poderá ser submetido, o condenado, ao cumprimento de pena em regime o quê? Semiaberto. Então, no caso em tela, pode realizar também para que o semiaberto, ok? Os condenados por crime praticado dolosamente, por gentileza, grife da maneira que eu grifei aqui, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, né? Por exemplo, homicídio, né? Violência grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8072 de 90. Professor, que lei que é esse? É a lei que é essa? É a lei dos crimes hediondos, né? Por exemplo, um estupro de vulnerável, são crimes oriundos da Lei 8072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos. Então, qualquer desses crimes praticados, previstos no artigo 1º, serão submetidos obrigatoriamente, pessoal, atentem aqui, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético. Há que se ter a identificação do perfil genético. Mediante o que, professor? Vamos lá. Extração de DNA. Nós chamamos isso lá de ácido desoxirribonucleico, ou seja, há que se ter mediante a extração de DNA. Então, no caso inteiro, condenado, prática de crime doloso, cuidado, que lá na prova, por diversas vezes, eu já vi colocando culposo. Não, é doloso. E violência contra natureza grave, contra a pessoa, ou qualquer crime do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Obrigatoriamente tem que fazer a identificação de perfil genético. Bacana? Isso é importante demais na prova para vocês. Ela pode o quê? Inclusive servir para investigação futura. Por que é feito, professor, então, essa identificação do perfil genético? Porque principalmente aqueles crimes contra a pessoa. Deixa aqueles vestígios, né? Deixa aqueles indícios da prática, inclusive até de outros crimes. Né? Faz um mapeamento genético que identifica até mesmo se ele praticou alguns outros delitos. Isso é importante a gente ter esse conhecimento. Bacana para a tua prova, né? Pessoal, tranquilo aí, vamos ver então o parágrafo 1º. A identificação do perfil genético
será armazenado em banco de dados que, amigos? Sigiloso. Não é dados públicos. É matéria, sim, sigilosa, conforme o regulamento dado pelo Poder Executivo. Então, a identificação do perfil genético, dados sigilosos. Beleza? Para a terceira, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos. Isso aqui é interessante, gente. Esse parágrafo terceiro e esse parágrafo oitavo, eu identifiquei eles aqui porque eles tiveram alteração, né, recentemente pela Lei 13.964 de 2019, ou seja, bem recente. Então tem grandes chances de cair na tua prova, porque o examinador ele vai te perguntar aquilo que todo mundo sabe ou aquilo que para saber se você está atualizado conforme o ordenamento jurídico. Então ele vai saber se ele quer saber se você está acompanhando essas mudanças normativas. Então fiquem atentos. Voltando, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso de seus dados constantes dos bancos de perfis genéticos, né? De maneira o quê? Que possa ser contraditado pela defesa. Então ele vai ter acesso àquele condenado, aquele que foi submetido a DNA. Ele pode ter acesso àqueles dados? Sim. De maneira o quê? A contraditar, né, exercer a ampla defesa e o contraditório por meio do seu advogado que constituído. E constitui falta grave o condenado se recusar a submeter a procedimento de identificação do perfil genético. Ou seja, é falta grave ele não se submeter a esse identificação do perfil genético. Então, isso foi a mudança também em 2019, que tem grande chance de cair na tua prova. O que eles podem colocar na tua prova? Ah, é falta. Não é falta, né? É meramente um ato volitivo dele, não é um ato obrigatório. É um ato obrigatório. E às vezes eles podem colocar uma falta média, uma falta leve. Não, é uma falta grave. Falta grave. Bacana? E uma falta grave pode ter por diversas consequências. Então, deixou de realizar o condenado a submeter a procedimento de identificação do perfil genético, há que se ter a devida punibilidade em falta grave. Então, fiquem atentos nesse ponto. Pessoal, tranquilo no primeiro bloco. Vamos dar continuidade no bloco seguinte. Vamos parar um pouquinho, beber uma água, tomar um cafezinho e a gente retoma no próximo bloco. Um grande abraço. Lembrando que WM Concursos, o nosso objetivo é a sua aprovação. Valeu!